Hoje eu vou te mostrar o caminho mais curto e mais fácil para que você consiga ter disciplina na sua prática de yoga. Por que seria importante você ter disciplina na sua prática de yoga? Exatamente porque todos os efeitos que você pode conhecer do yoga, gestão emocional, foco, concentração, alívio de tensões e dores corporais, que mais? Enfim, todas força, flexibilidade, aumento do tônus, enfim, tudo que o yoga pode te proporcionar só vai acontecer se você praticar. Simples assim, não tem outra forma, não tem mágica. Você tem que praticar yoga com constância, com frequência, com disciplina, para que os resultados da prática aconteçam na sua vida. Se você não fizer isso, nada feito, não tem acordo, você não vai conseguir ter os efeitos da prática que você tanto gostaria. Por isso é importante você ter a disciplina, por isso é importante você praticar com constância. E o que acontece? Eu comecei no yoga em 2010. Tem 15 anos que eu pratico yoga. E eu costumo dizer, já disse aqui, acho que em outro vídeo, ou escrevi lá no Instagram, não sei agora, mas enfim, eu já falei em algum lugar que eu comecei a ser disciplinado no yoga em 2019. Foi uma decisão que mudou muito os resultados da prática na minha vida. Mas tem um pequeno detalhe, um ajustezinho aí, um detalhe importante nessa história. Em 2019 foi tão marcante para mim porque foi um período onde eu me comprometi a fazer yoga com mais intensidade. Então, desde 2019, acho que eu falei 2009 outra vez, é 19. Desde 2019, eu passei a praticar cerca de 1 hora e meia todos os dias. Teve épocas que eu cheguei a praticar 2 horas por dia. Então, de 2019 para cá, eu coloquei esse nível de intensidade na minha prática. E isso fez muita diferença no resultado que o yoga gerou em mim, na transformação pessoal que ele gerou. Mas disciplina eu sempre tive. Eu sempre fui um cara que comecei a praticar, gostei do yoga e eu comecei a botar isso no meu dia a dia, na minha rotina e nunca saiu. Então, de fato, todos os dias eu pratico desde 2010. A diferença é que, dependendo do momento de vida que eu estava praticando um pouco mais, um pouco menos. Um pouco mais de intensidade, um pouco menos de intensidade. Um tipo de técnica, outro tipo de técnica. E de 2019 para cá, eu passei a fazer as aulas completas. Eu passei a fazer vários tipos de técnicas sistematicamente, todos os dias, sem falhar, durante muito tempo, tá? Mas, por que eu consegui fazer isso? Porque eu já tinha disciplina. Então, eu meio que só tomei a decisão de botar o pé no acelerador. Eu só tomei a decisão de intensificar algo que já era rotineiro. Se eu não tivesse o hábito, eu não teria conseguido aumentar o meu tempo de prática assim, do nada, né? Parece que é do nada, mas não foi. Então, se eu já não tivesse o hábito do yoga, eu não teria conseguido fazer isso. Então, o que eu quero te ensinar aqui é o caminho mais curto para você conseguir ter o hábito de praticar yoga. E o caminho mais curto para isso não é o que eu fiz em 2019, mas é o que eu fiz lá atrás. Então, o que eu vou te ensinar aqui hoje é uma coisa que, quando eu comecei, eu não sabia. Eu fiz, mas eu fiz de forma meio intuitiva. Eu não tinha o respaldo teórico para saber que aquilo ia funcionar. Eu fiz meio da minha cabeça, meio do meu feeling e funcionou. Então, sem saber, eu estava fazendo alguma coisa certa que deu um bom resultado. Isso não invalida meu esforço lá no passado. Pelo contrário, valida que você fazendo com consciência, porque eu vou te explicar agora, você tem muito mais chance de sucesso do que eu tinha no passado sem saber o que eu estava fazendo. Ficou complicado, mas acho que deu para entender, né? Então, vamos lá, vamos esclarecer isso, vamos clarear isso. Primeira coisa, antes de nós clarearmos isso, eu queria te dar um pouco de consciência sobre o seguinte: criar o hábito de praticar yoga e ter disciplina no yoga
são coisas diferentes. Para te explicar isso, vamos lá, deixa eu compartilhar uma tela aqui com você. Olha só. Disciplina e hábito são coisas distintas. O que acontece? Essa frase aqui é do Gary Keller. O que é difícil se torna um hábito e o hábito torna fácil o que antes era difícil. O que quer dizer esse trava-língua? Vamos para esse esquema que eu vou te explicar isso à luz da visão do yoga. Isso aqui é um esquema que eu já mostrei em várias outras aulas. Então veja bem, esse esquema ele mostra o funcionamento, o padrão de funcionamento dos nossos condicionamentos. Para o yoga, todos nós temos uma vida condicionada, onde fazemos as coisas todas no automatismo, tá? Então, quando você diz, eu quero ter disciplina, eu quero praticar yoga todos os dias, é isso que você quer. Você quer ter o resultado, você quer ter uma rotina mais leve, você quer ter uma jornada de autoconhecimento, então você quer praticar yoga todos os dias. Quando você diz isso, você tem aqui, ó, um pensamento. Você está pensando, cara, quero tornar isso um hábito. Quero praticar todo santo dia yoga e eu vou fazer isso. Esse pensamento, ele já está incutido um desejo aí, né? Eu quero praticar todos os dias. Diria até que o pensamento ele vem antes, né? O pensamento vem, pô, yoga faz bem para o corpo e para a mente. Yoga é bom para o estresse, é bom para a ansiedade, é bom para eu ter autoconhecimento, para eu ter uma rotina mais leve. Esses pensamentos geram em você um desejo. Eu quero praticar yoga. Você que está aqui me assistindo, você já sacou que para ter esses efeitos, você precisa praticar todos os dias. Então você gera um desejo em você. Pô, quero praticar todos os dias. Ação. Vamos lá, vou começar hoje. Ou então, vou começar amanhã. Ou, os mais procrastinadores, eu vou começar segunda-feira. E a segunda-feira nunca chega. Mas vou começar. E você vai lá e age. Você pratica um dia, você pratica 2, e ao praticar, você gera um condicionamento. Mas, aqui que vem o problema. Nesse processo que eu acabei de te falar, você ainda não tem o condicionamento de praticar yoga todos os dias. Nesse processo que eu acabei de te falar, você tem a vontade de que isso seja um condicionamento. Aqui a gente pode pensar em condicionamento e hábito como sinônimos. Então, você gostaria que a prática fosse um hábito, fosse um condicionamento, mas ela ainda não é. Por isso que você faz um dia, você faz 2 dias, você faz 3 e não pega no tranco, você desiste. Por isso que às vezes você faz uma semana, 2 semanas inteiras e de repente você não está praticando mais. Você nem viu o que aconteceu, você parou de praticar. Você se propôs a praticar de manhã, acordar e fazer sua prática. Aí você colocou o relógio para despertar 30 minutos mais cedo, para você acordar e praticar. Aí você fez isso durante uma semana. Na semana seguinte, tem uma demanda diferente no trabalho. Na hora de acordar, tu não acorda. Você liga a soneca. Quando você liga a soneca uma vez e o celular demora 10 minutos para despertar de novo, você olha e você percebe, puxa vida, agora que eu fiquei 10 minutos a mais na cama, não dá mais tempo de fazer minha prática. Eu precisava dos 30. Então, eu vou ficar mais 10 aqui na cama. E você liga de novo a soneca. E você estende até que você acorda no mesmo horário que você estava habituado a acordar. E amanhã você repete isso. E de novo e de novo. Por quê? Porque você acumulou muito mais tempo o condicionamento de acordar naquele horário do que o condicionamento de acordar meia hora antes para praticar yoga, tá? E é exatamente a força, a energia necessária, a vontade necessária para que esse processo aqui aconteça e aconteça a criação de um novo hábito, levantar 30 minutos mais cedo e fazer a sua prática, a energia necessária para isso é o que nós chamamos de disciplina. A disciplina é essa força motriz que vai te movimentar no começo da criação de um novo hábito. Chega um momento que você repetiu o ato de acordar e praticar, acordar e praticar, acordar e praticar. Você repetiu isso tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, que você não precisa mais da disciplina. Você acorda e pratica, sem pensar, sem esforço,
o despertador toca, você levanta na hora, você não esquenta a cabeça com isso, você nem cogita a possibilidade de ligar a soneca, de repente você nem está acordando 30 minutos mais cedo, mas está acordando 1 hora mais cedo, porque você quer praticar mais tempo, e virou um hábito. Você faz sem esforço. Então, perceba isso. A disciplina, ela é necessária para dar o start em um hábito. A disciplina exige um altíssimo grau de esforço, um elevado nível de esforço, para que você consiga fazer aquilo que você não está habituado a fazer. Essa é a disciplina. Se você persistir muito tempo, você vai conseguir tornar aquilo um hábito. Quando aquilo for um hábito, você não vai mais se esforçar. A coisa vai fluir com leveza, com naturalidade, tá? Quanto tempo isso leva? Vou te dar o resumo. Isso aqui, inclusive, é a apresentação do workshop. A melhor forma de ter disciplina no yoga. Esse workshop vai rolar hoje. Então hoje é o último dia para você se inscrever. Não sei quando você vai ver esse vídeo, vai ter um link aqui na descrição. Clica nele. Se tu viu a tempo e pode garantir sua vaga ainda, vai estar habilitado lá para você entrar. Mas hoje mesmo, quando eu estou gravando esse vídeo, vai rolar o workshop, vai ser ao vivo, eu vou encerrar as inscrições e vai começar o desafio. Se eu voltar vendendo no futuro, esse link vai voltar a estar ativo, beleza? Continuando. Quanto tempo isso leva? Vou resumir, não vou entrar em toda a matéria do workshop, mas vamos resumir. Um hábito, fizeram uma pesquisa, tá? Cadê? Eu anotei isso. Fizeram uma pesquisa onde eles viram que os hábitos não levam 21 dias para se formarem, tá? Então, dissipou-se essa ideia, não sei porquê, não sei se teve algum estudo alguma vez que falou isso, mas tem um estudo recente aqui, eu vi num livro chamado A Única Coisa, que ele fala que em 2009 fizeram um estudo para entender a natureza dos hábitos e quanto tempo ele demora para se formar, e chegaram numa variável absurda, tipo, um hábito demora entre 18 e 250 dias para se formar. Tipo, é uma variação gigantesca. Por que essa variação gigantesca? Depende de muitos fatores. Entre eles, o quão difícil é aquele hábito que você está querendo ter. Tá? Então, quanto mais difícil for o hábito, mais tempo você precisa se dedicar para que ele se torne de fato um hábito. Ou seja, mais esforço de disciplina será necessário para aquela ação entrar no automatismo. Mas em média, esse estudo diz que você precisa de 66 dias para tornar uma nova ação um hábito e repeti-lo sem esforço. Em média. Então, por que eu estou te dizendo isso? Para você desapegar da história dos 21 dias e se propor a fazer o que eu vou te ensinar aqui por mais tempo. E já estou te contando, vai ser difícil, tá bom? A disciplina é essa fase da criação do hábito que exige esforço, que exige dedicação, que exige fazer alguma coisa que você não quer fazer, que exige alguma coisa que é fora do seu comum, que é fora do seu natural, que é fora do seu habitual e vai dar trabalho. Entenda isso, beleza? É muito importante esse parênteses que eu estou fazendo aqui. E feito esse parênteses, vamos lá. Eu vou te explicar qual é o caminho mais curto para você criar um novo hábito. Esse caminho mais curto é uma ideia de um outro livro chamado Hábitos Atômicos, que eu nunca li. Mas a minha esposa leu e ela me contou um pouco, ela conversou comigo sobre ele. Eu achei genial a ideia. Assim que ela falou, ligou uma luz na minha cabeça, eu falei, eu já fiz isso no passado e eu vou ensinar isso para as pessoas. O que é? É uma estratégia que ele chama de empilhamento de hábitos. Basicamente, o que você precisa fazer? Você vai definir um hábito que você deseja ter, que você deseja criar, tá? Para a natureza deste vídeo que estou gravando aqui agora, praticar yoga. Poderia ser qualquer hábito, tá bom? O que eu vou te falar serve para qualquer hábito que você quiser fazer na sua vida. Mas aqui a gente está falando de praticar yoga. E eu vou fazer mais um parênteses. Qual que é o hábito que você quer ter? A prática do yoga. Lembra que quanto mais difícil o hábito, mais vai ser demorado para você conseguir torná-lo um hábito, mais tempo vai ser necessário para essa coisa entrar no automático? Pois bem,
Se praticar yoga para você é difícil, você tende a demorar mais tempo para construir o hábito e seu esforço de disciplina terá que ser muito maior. Por que praticar yoga seria difícil? Porque você não sabe que prática fazer, porque você tem dúvida de qual técnica é melhor para você, se você devia fazer respiratório ou devia fazer técnica corporal, se a meditação é uma boa ideia. Todas essas dúvidas, elas dificultam o processo. Se você não tiver essas respostas para você e praticar yoga for um desafio muito grande para você, saiba que você vai ter mais dificuldade de criar o hábito. Se você que está me assistindo não é meu aluno ainda, nem do desafio que vai rolar, nem da comunidade Sattva, você tende a ficar mais perdido. Minha dica para você, se você for meu aluno, é muito simples. Pegue lá as aulas, segue o que eu ensino, vai ser sucesso. Se você não é meu aluno, eu dou aqui toda semana, na quarta-feira, às 7 horas da manhã. Esse horário pode mudar, mas atualmente é quarta às 7 da manhã. Eu dou uma aula ao vivo. Entra essa aula fica disponível durante uma semana. Então, se você tem dúvida do que fazer, vai lá e faz essa aula. Pronto, está resolvido o problema, tá? Você vai fazer aquela prática. Faz ela todos os dias. Na semana que vem, quando ela sair do ar, vai ter uma outra. E assim sucessivamente, beleza? Então, eu tenho certeza que isso pode te ajudar a criar o hábito. Saber o que fazer. Se você segue outro professor e tem uma prática que você gosta, vai lá e faz. Fica à vontade. Mas você tem que ter em mente o que você vai fazer. Qual é a prática de yoga que você vai fazer. Essa sequência, essa lógica, essa confiança de saber o que fazer quando você parar para praticar, ela é importante para a criação do hábito. Ela vai reduzir o tempo que você vai precisar repetir aquela ação para ela entrar no automático e exigir menos esforço de você. Definido este hábito, a gente vai para o passo 2. Qual que é o passo 2? Encontre um hábito que você já tem. Por exemplo, vou falar de hábitos que creio eu que todo mundo tem todos os dias, tá? Então, por exemplo, você tem o hábito de todos os dias tomar banho. Todo dia você toma banho, não toma? Pronto, é um hábito que você tem. É tão hábito que você talvez nem pense que isso fosse um hábito, mas é. Tem gente que tem o hábito de tomar banho pela manhã, ao acordar, e tem o hábito de tomar banho no final do dia, quando chega no trabalho, ou antes de dormir. Então, tomar banho é um hábito. E o horário que você faz isso é um hábito. Almoçar é um hábito. Provavelmente você faz isso também todos os dias, mais ou menos no mesmo horário. Jantar é um hábito. Café da manhã é um hábito. Acordar é um hábito. Qual horário que você acorda? Você faz todo dia mais ou menos no mesmo horário, não faz? Isso é um hábito. Qual horário que você vai dormir? O que você faz antes de dormir? Todas essas pequenas ações repetidas no seu dia, sem parar, que você faz no automático, você nem percebe, tudo isso são hábitos, tá? Então o que você vai fazer? Você vai pegar um hábito que já existe na sua vida e aí você vai para o passo 3, que é conecte o hábito que você quer ter com o hábito que você já tem. Olha como é simples. Vou te dar exemplos práticos de coisas que eu fiz no passado, tá bom? Teve uma época que eu estava fazendo treinamento de técnicas corporais do yoga com foco em musculares. Então eu fazia práticas muito fortes, muito intensas de yoga, daquelas assim de suar, de pingar, de deixar exausto. Eu já fiz isso várias e várias vezes, por muito tempo. Então eu estava fazendo esse tipo de prática e, obviamente, eu suava muito, era muito exaustivo, era muito cansativo. E aí eu fazia essa prática e eu ficava necessitando de um banho. O que eu fiz? Eu peguei essa prática, que levava, não lembro quanto tempo tinha, mas não era mais do que 20 minutos. Então eu peguei essa prática e eu fixei ela para acontecer todos os dias antes do banho. Então, todos os dias, no final do dia, aquele banho do final do dia, eu também tomo banho de manhã. Então, todos os dias, no final do dia, quando chegava a hora de tomar banho, falava, opa, tá na hora de tomar banho. Mas antes, vou fazer aquela minha prática de musculares. Fazia a prática de musculares, ia tomar banho. Foi muito fácil tornar isso automático.
Porque eu grudei a prática no banho. Então, uma coisa carregava a outra. Eu só ia deixar de praticar se eu deixasse de tomar banho. Isso não acontecia. Mas, quando que eu acabava falhando na minha prática? Quando chegava um final de semana, aí tinha um compromisso, ia sair com os amigos, ia fazer alguma coisa diferente do meu habitual, que fazia com que o banho acontecesse em outro horário. Esse tipo de quebra no meu dia fazia com que eu não conseguisse praticar, tá? Era esse detalhe, mas em geral dava muito certo. Meu filho tá chorando. Talvez eu tenha, para você ouvir aí, isso está desconcentrando um pouco no raciocínio. Mas deu para pegar, certo? Vou te dar outro exemplo. Um muito bom que eu fiz muitas e muitas e muitas vezes, e aliás eu faço até hoje. Criei o hábito de praticar yoga ao acordar. Esse sempre foi meu preferido. Por quê? Porque ele está totalmente 100% nas suas mãos. Acorde e pratique. Por que está nas suas mãos? Porque só depende de você colocar o despertador um pouco mais cedo, acordar um pouco antes dos seus compromissos habituais da manhã e começar o seu dia fazendo uma prática. Só depende de você, de mais ninguém, de nada mais. Então, eu gosto muito dessa estratégia que eu mais uso há mais tempo. Acorda e faz a sua prática. Acorda um pouco antes e faz a sua prática. Eu percebi que isso era muito funcional, dava muito resultado quando eu praticava ainda. Quando eu dava aulas numa escola presencial. O que eu reparei? Tinha uma turma na escola que era às 7 horas da manhã. E tinha uma turma na escola que era às 18h30. Essa turma depois até mudou o horário, mas era 18h30. 18h30 tinha uma turma. E a turma das 7 da manhã, ela não era tão cheia. Não tinha tantas pessoas que estavam dispostas, ou tinha até horário disponível, né? Para conseguir se comprometer a acordar às vezes 6, tomar um banho, se arrumar, pegar carro, dirigir e fazer uma prática na escola às 7 horas da manhã. Então não era uma turma tão cheia. A turma das 6h30 era lotada. Tinha muita gente. E esses dois horários de prática, eles carregam essa ideia do empilhamento de hábitos. A pessoa que conseguia praticar às 7, o que ela fazia? Ela acordava mais cedo, ela praticava, ela levava roupa para trocar e da aula ela ia direto para o trabalho. Então ela empilhou o hábito de ir ao trabalho com o hábito de praticar. Quem praticava às 18h30, na turma das 18h30, fazia exatamente a mesma coisa. Essa pessoa saía do trabalho e não ia para casa. Ela vinha para a escola, trazia uma roupa de prática junto, na mochila ali, no carro, trocava de roupa, fazia prática. E depois da aula de yoga, ela ia para casa. Então, essas duas turmas, era muito visível que eles usavam exatamente essa estratégia de empilhamento de hábitos. Eles grudaram a ideia de fazer aula de yoga com o ir e voltar do trabalho. Mas tem uma diferença muito grande entre esses dois horários. A turma das 7 da manhã, embora tivessem menos alunos, eram alunos muito mais constantes e disciplinados. Praticamente não oscilava quem ia e quem não ia na aula. Era muito estável. Quem estava lá e estava lá sempre. Já a turma das 18h30, ela era muito variável. Era uma turma mais cheia, mas assim, ela era cheia uma vez. No outro dia, ela estava vazia. Aí no terceiro dia estava mais ou menos. No quarto dia estava vazia de novo. Aí na sexta, então, nem se fala, né? Não ia ninguém. Mas é isso, a turma das 18h30, ela oscilava muito mais. Por quê? Porque quando você conecta o seu empilhamento de hábitos ali, quando você conecta o seu hábito da prática com algo que vem no final do dia, o que acontecia? Imprevistos. Hoje eu saí do trabalho e estava chovendo, o trânsito está mais intenso, não deu tempo de chegar na aula, fui direto para casa. Hoje teve uma reunião mais tarde, quebrou a rotina no trabalho, eu saí mais tarde do trabalho, não deu tempo de ir para aula, vou direto para casa. Hoje eu estava atendendo um cliente, aí fechou lá o escritório, a agência, o local onde você trabalha, você ficou ali atendendo um cliente um pouco mais e não dá tempo de ir para aula. Hoje eu vou direto para casa. Então, esse tipo de coisa acontece.
Quando você se compromete a fazer esse hábito pela manhã, não, está muito mais nas suas mãos. Você só não vai conseguir se você não conseguir dormir no horário certo no dia anterior, se você, sei lá, tem um evento social, uma festa, um jantar, alguma coisa, e você dorme muito tarde e você não acorda no dia seguinte. Pode acontecer. Mas mesmo assim, se você quiser, se estiver muito comprometido, tiver muita força de vontade, você vai dormir um pouco menos e praticar. Eu fiz isso várias vezes. Sabe por quê? Porque eu percebi que dormir um pouco menos, 30 minutos menos, não fazia grande diferença no meu descanso. Mas praticar yoga e não praticar yoga fazia muita diferença na minha disposição ao longo do dia. Então eu preferia, mesmo nos dias de imprevistos, acordar um pouco antes e fazer minha prática. Então, te dei alguns exemplos e basicamente o caminho mais fácil, mais rápido para você conseguir fazer, tornar alguma coisa, seja a prática de yoga, seja qualquer outra coisa, o caminho mais fácil para você tornar isso um hábito é exatamente esse. Escolha o hábito que você quer ter, encontre um hábito que já existe na sua rotina e conecte o hábito que você quer com o hábito que você tem. Ao conectá-los, ao gerar esse processo de junção entre os dois, uma coisa acontece junto da outra, uma coisa puxa a outra, fica muito mais fácil de que a nova ação se torne um hábito com menos esforço. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você tiver dúvidas e questões sobre ele, fique à vontade para colocar aqui nos comentários. A gente se vê numa próxima.